Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta mais essa semana da minissérie em 5 capítulos, uma idealização interessante para que você possa se edificar um pouco mais, ter um pouco mais de fé, de abundância, de crescimento espiritual. Essa semana nada mais é do que uma reflexão um pouco mais concentrada nas coisas de Deus. Essa minissérie em 5 capítulos, de segunda a sexta-feira, nós vamos falar sobre lugares secretos com Deus. Já falei ontem, não é? E sobre a caverna de Adulão, a história de Davi, por que estar ali dentro. E hoje, no segundo dia, nós vamos falar sobre a fonte ou ribeiro de Querite, um lugar de sustento, um lugar de milagre, lugares e ambientes em que Deus mostra a personalidade de um homem que ele molda para fazer a vontade dele, para operar milagres na vida das pessoas. Entenda que nós somos instrumentos de Deus. Nós não somos meras obras do acaso, nós não somos meros seres minúsculos e infelizes, nós somos, em algum momento da vida, nós somos servos do Deus vivo, assim como Elias, assim como Eliseu, assim como Paulo, assim como qualquer um na Bíblia, e hoje nós somos instrumentos de Deus para alguma coisa específica, algo específico que Deus queira fazer, primeiro na nossa vida e depois através das nossas vidas. Nessa fonte, nesse ribeiro de Querite, houve uma série de eventos. E na sequência nós vamos falar também sobre Sarepta, sobre a viúva de Sarepta, porque é um texto muito pequenininho. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, nós vamos ler todo o capítulo 17 do livro de 1 Reis, que fala sobre a profecia que Deus dá para Elias de que Acabe tinha assumido o reino de Israel. E Acabe era um rei ímpio, casado com uma mulher ímpia. E Acabe tinha sérias restrições em relação às profecias e aos profetas. Inclusive, Elias, que era um profeta que falava e acontecia. E dentro de vários eventos e situações, Elias vai, Acabe fala, ó rei, vai haver 3 anos e meio de seca na terra de Israel. E tudo vai acontecer segundo a minha palavra. Então aí começa, não por Acabe, não por Israel, mas por Elias e pelo um propósito específico que Deus queria fazer na vida dele. E na própria vida de Israel também. Por isso que essa fonte, o ribeiro de Querite, é um lugar interessante, porque ali é um lugar que, no caso, a interpretação. O que significa Querite? Querite significa um lugar separado para descanso. Ok, Deus mandou Elias para lá para dar uma refrigerada, mas Deus mandou Elias lá para quebrantar ele, para fazer ele entender como fazer a obra de Deus. E você vai observar ali que Querite é um lugar de separação para descansar, mas também tem um outro significado muito interessante, que eu quero que você observe. Querite também significa lugar de moldar o travesseiro para deitar. Olha que interessante. Querite é um lugar para descansar. Ok. Deus desviou Elias do momento para ali para ele descansar. Mas acontece que existe um segundo, entre outros, existe um segundo significado. Querite também significa um lugar que você molda a tua cabeça no travesseiro para deitar. Ora, vamos refletir um pouquinho aqui, queridos. Quando você deita na sua cama, você tem um travesseiro fofinho, tem pessoas que gostam de travesseiro mais duro, mais macio, de pena de ganso, de pena de não sei de quê, enfim. Você molda o travesseiro para você se acomodar e ficar confortável e dormir ou descansar, como você queira. Eu, por exemplo, eu gosto de ouvir música no meu headphone antes de dormir. Então eu deito, eu boto 2 travesseiros macios, recosto um pouquinho e fico escutando música. Quando o sono vem, eu tiro um travesseiro, viro para o lado e durmo. Um travesseiro mais macio, o mais duro eu jogo para fora. Então, por que Deus levou Elias para a fonte de Querite?
Primeiro que ia haver seca em Israel. E Deus deu orientação. Vamos ler o texto para a gente ficar preso dentro do texto? Vamos lá? Vamos ler o texto? O texto diz assim, em 1 Reis 17, do verso 1 ao verso 7. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Isso já impactou Acabe. Mas a proposta de hoje não é Acabe, é Elias. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias ordenando: retira-te daqui, vai para leste e refugia-se perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro. E eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra do Senhor. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passado alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Aqui nós temos uma palavra profética para Acabe, o rei de Israel. Não vai haver chuva durante um período, a não ser segundo a minha palavra. Segundo uma orientação, uma ordenança de Deus, sai daqui, vai para o ribeiro a leste do Jordão, vai para o ribeiro. E detalhe, não somente as águas límpidas, puras do ribeiro vai te sustentar, vai dessedentar a tua sede, mas um corvo vai trazer pão e carne para você. O que isso tem a ver? Corvo era um animal impuro para Israel. Corvo era um animal impuro. E quem estava trazendo alimento para sustentar Elias? Um corvo. De manhã trazia pão e carne, e à tardinha, depois das 6, trazia pão e carne. Um animal impuro, que ele tinha que aceitar de um impuro. Isso vai falar para nós hoje, no Novo Testamento, a questão das coisas sagradas e não sagradas, puras e impuras. Só que nós, no Novo Testamento, não estamos falando de um corvo, estamos falando de pessoas, de seres humanos, de vidas que necessitam da palavra de Deus, do amor de Deus, do teu abraço, da tua palavra, do teu conselho, do teu conforto, independente de quem seja essa pessoa. Essa pessoa pode ser esse corvo, essa coisa impura. Pode ser essa pessoa impura na sua vida, que vai vir ao teu encontro. Pessoas que a sociedade marginaliza, pessoas que a sociedade joga na sarjeta, mas nós não podemos esquecer como o Filho do Deus vivo, que são vidas preciosas para Deus. E quem tem que amá-las somos nós. Por quê? Porque nós temos o amor de Cristo. Nós não merecemos estar aqui, como eu estou falando para você. Nós éramos para estar na sarjeta ou morto, por um inferno. Mas pela misericórdia de Deus, Ele nos chamou, nos salvou, nos purificou, nos santificou e colocou dentro de nós duas coisas, amor e perdão. Isso tem que ser praticado todo dia com qualquer um. Então esses corvos do passado são as pessoas hoje impuras, que vêm até você te pedindo socorro, te pedindo orientação, te pedindo amor, te pedindo carinho, te pedindo um abraço, te pedindo para me mostra o caminho da salvação. Me mostra o caminho em que eu possa viver, reviver. Esse corvo representa isso. Elias foi para a fonte de Querite, um lugar separado para descansar, um lugar para moldar o seu travesseiro para deitar. Ali não tinha travesseiro, ele tinha que moldar alguma coisa. Pedra, um monte de areia, um monte de pedra, de terra. Um lugar para você se acomodar. Se acomodar em que sentido? Nós temos que nos acomodarmos, nos arrumarmos dentro da palavra de Deus, daquilo que Ele fala para nós. Ele deu uma mensagem profética para Acabe,
Deus mandou ele se retirar aí para Querite, para um lugar de descanso, e ali ele descansou. Ele descansou. Ali ele foi provado, experimentado, uma coisa impura o sustentando. Eu tenho falado nesses últimos tempos, inclusive dessa dita pandemia barra pandemônio que está aí assolando o mundo, que a humanidade ainda não entendeu o que Deus está fazendo, vai apertar mais para entender. Nós temos que entender que nesse mundo Deus está levantando nos últimos tempos os improváveis. Deus não está levantando grandes e poderosos, os senhores da verdade. Deus está levantando os improváveis. Deus está levantando os humildes. Deus está levantando aquele que Deus fala, vai lá para Querite, fica lá sendo sustentado por um corvo, fica lá sendo sustentado por água, pão e carne. Não está sendo sustentado pelas grandezas, está sendo sustentado por aquilo que Deus coloca nas tuas mãos para fazer. Deus hoje em dia, nos dias de hoje, está levantando os improváveis para fazer a sua obra, porque os improváveis são aqueles que vão aceitar, não são aqueles que vão questionar. Mas, Senhor, eu vou para Querite, eu vou ficar vivendo na beira de um riacho, eu vou ficar vivendo ao léu, eu vou aceitar um corvo, uma coisa impura, para me servir, me alimentar, me satisfazer. Exatamente. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não quer que nós façamos acepção de pessoas. Deus quer que nós recebamos aqueles impuros para limpar, para salvar, para transformar, para libertar. Como o próprio ele disse aqui, olha, no verso 1, lá no finalzinho, não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Palavra de um homem. Deus deu uma palavra para Elias, Elias levou essa palavra ao rei. Exceto mediante a minha palavra. É a tua palavra que Deus já liberou para você. Primeiramente, a palavra está liberada aqui. Você decorou, mastigou, digeriu ela, memorizou ela. Aqui está a palavra profética. E segundo, diante desta palavra escrita, que não pode ser só letra, você vai ser um instrumento de revelação, um instrumento de profecia, um instrumento de cura. Está na tua boca, mediante a minha palavra, mediante a tua palavra. O Novo Testamento diz que Elias era um homem sujeito às mesmas falhas e fraquezas que nós, e Deus operou na vida dele. E esse é o mesmo Deus que opera na tua vida e através da tua vida. Mediante a tua palavra profética, palavra de amor, palavra de perdão, palavra de cura, é mediante esta palavra que Deus vai trabalhar na tua vida e vai trabalhar na vida dos outros. Vai te levar para Querite, um lugar secreto com Deus, porque ele só ficou ele e Deus. E o corpo que vinha trabalhar com ele ali, trazer o alimento para ele. Deus vai fazer isso com você, Deus está fazendo isso com você, Deus está fazendo isso comigo. Antes de eu trazer essa palavra para você, hoje, terça-feira, semana passada, Deus já me deu uma experiência dentro da minha casa. Um amigo, vou citar nomes aqui por questão de ética, a pessoa que estava na igreja foi para o mundo. Você sabe o que é mundo, não preciso falar o que é mundo. Droga, bebida, mulherada, vícios, dinheiro. Mas Deus, vem cá. Vem cá. Pessoa toda imunda, toda suja, toda cheia de caquinha. Você sabe o que o mundo faz com você, né? Joga você lá no fundo do poço. Apodrece você, estraga você. Vai lá para a casa do pastor André. Vai lá para a casa do irmão Lucas. Vai lá para a casa da irmã Zuleika. Vai lá para a fonte. Porque lá na fonte não vai ter acepção de pessoas, não vai ter discriminação, não vai ter escrúpulos. Vai lá. Uma pessoa suja, entra suja e sai limpa. Caída, sai levantada. Você acha que quando eu estou falando isso aqui é teoria, mera palavra, letra que mata? Não, meu querido. Isso aqui tem experiência. Para me chegar hoje aqui, terça-feira, para poder passar isso para você, só o Espírito Santo sabe. Não vou falar para você, nem para minha família sabe, porque não vão alcançar. Vão dizer, legal, e vão ver a vida. Só eu sei o que eu passo.
durante uma semana a busca para poder chegar aqui e falar para você. É a tua palavra, sem acepção de pessoas, sem escrúpulos. As pessoas chegam até envergonhadas para você, para te falar algumas coisas, você fala, eu também sou ser humano. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu estaria pior que você, ou estaria muito pior. Mas a misericórdia de Deus me tirou do mundo, da sarjeta, do pecado, do fundo do poço, me fez fazer uma viagenzinha ontem, né? Lá na caverna de Adulão, depois te tira de lá, agora te coloca aqui na fonte de Querite, para você descansar e entender Deus. Não se esqueça que todos esses lugares nós vamos passar de segunda até sexta, que são os lugares secretos com Deus. Não se esqueça que é para entender Deus. Primeiro é para entender Deus, não é para pregar bonito, não. Tem pessoas que pregam bonito esses textos, faz assim uma semântica maravilhosa, uma hermenêutica maravilhosa, uma homilia maravilhosa. Não, esses textos aqui, como ontem, que foi a caverna de Adulão, como hoje, que é a fonte de Querite, de Sarepta também, isso é para você entender Deus. E depois que você entender Deus, aí você vai entender como fazer a obra. Não se esqueça que um corvo pode sustentar. Que isso! Não se esqueça que Deus levanta improváveis, que às vezes nem conhece Deus como nós conhecemos. E essa pessoa vai te sustentar, vai te alimentar, vai te dar um sustentáculo, enquanto a obra de Deus lá na frente não se complete na tua vida. Cuidado e atenta que isso pode acontecer. Não jogue fora a bênção de Deus. Deus está usando, olha o que eu estou falando, isso é profético. Deus está usando os improváveis. A fonte de Querite era uma situação improvável. Ser sustentada por corvos, bichos, animais impuros para Deus era improvável. Mas foi ali que Elias entendeu, se humilhou, descansou, relaxou. Travesseiro significa um lugar que você pensa. Não é só um lugar para dormir, não, porque às vezes as tuas maiores confissões, as tuas maiores lamentações, pesares e orações é no travesseiro. Porque é quando você deita no teu travesseiro que você pensa que vai relaxar, que a tua cabeça começa a rodar, e você que é cristão sabe que Deus quer falar com você. Então a conversa de travesseiro, que se fala no inglês, fala pillow talk. A conversa de travesseiro é uma das melhores que tem. É uma das melhores orações. Davi fez isso no Salmo 63, verso 6. Ele deitava na sua cama, nas vigílias da noite, automaticamente acordado, ele pensava em Deus, ele falava com Deus, ele conversava com Deus, ele lamentava com Deus, ele criava salmos com Deus. Nosso travesseiro é o mesmo hoje. Talvez naquele tempo era travesseiro de crina, mas hoje é travesseiro de fofinho, de pele de ganso, pele de não sei de quê, não importa. Portanto, quando você deita nos teus travesseiros é quando você fala com Deus, Deus fala com você. Deus levou Elias para esse lugar, deu uma palavra profética, tirou ele dali e levou ele para esse lugar. Só que passado algum tempo, a Bíblia não diz, ele diz que entretanto passado alguns dias na Bíblia pode estar fazendo um tipo de um ano, 2 anos, 3 anos, 1 ano e meio, 2 anos e meio. Nós não temos a data. Não vamos também chutar que data, né? Não vou fazer PhD para saber qual foi a data que Elias ficou no Ribeiro. Aqui está dizendo alguns dias. Alguns dias pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. Teve 3 anos e meio de seca. Quer dizer, pode ser que Elias pode ter ficado ali até esse tempo todo, mas não todo que ele foi para Sarepta. Então, alguns dias ali pode ser 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses. Sabemos que foram alguns dias. Só que depois desses alguns dias, a fonte secou. Porque Deus profetizara lá atrás que ia parar de chover em Israel. Então, automaticamente, depois de alguns dias, o que aconteceu? A fonte secou. A fonte secou porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Aí entra o milagre. Nós temos aqui sustento e milagre. Em Querite tinha sustento, tinha descanso. Descanso para você entender Deus. O tempo, esse período, esses dias, semanas, ou meses, ou ano, que Elias ficou neste lugar sozinho,
foi o lugar para ele entender Deus e para saber como Deus faz. Ele foi sustentado e ele entendeu, só ele e Deus. Tem momentos na nossa vida que tem que ser só você e Deus, Deus e você. São as solitudes da vida. Senão você não vai aprender nunca a crescer e ser crente espiritual. Então, ali foi um momento de sustento. Um momento de Deus falar. Um momento de você, Elias, você, eu, refletirmos na proposta e no propósito de Deus na tua vida, na nossa vida. Só que como a fonte secou, aí o que acontece? Agora vamos ler a partir do verso 8. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida novamente nesses termos. Apronta-te e vai viver em Sarepta. Apronte-te e vai viver em Sarepta. Quer dizer, Deus já sai dali e vai embora. Pega a tua mochila, pega o teu saquinho e vai embora. Vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei-lhe ali uma viúva que te providencie teu sustento. Sidom também não era uma cidade. Ai de ti, lembra daquela profecia de Jesus? Ai de ti, tire Sidom, se tivesse feito os milagres, blá blá blá, ok? Então Sidom não era uma cidade benquista. Então Elias vai para um lugar que não é o habitat natural dele. Ele não vai para Israel, ele não vai para o seu lugar de conforto, ele não vai para a sua casa que ele domina, ele não vai para o seu quarto, para a sua cozinha, ele vai para uma outra cidade que não era uma cidade muito benquista para Israel. Então, ele já estava ali, ele já sai de Querite já quebrantado, entendendo e sustentado por um corvo, que não era, mas ele foi. Agora ele vai para uma cidade que não é o pano de fundo dele, não é o conforto dele, não é. Ele vai. E o pior de tudo, você sabe qual é o pior de tudo na tua vida, na minha vida? Estou usando esse termo, o pior de tudo, filosoficamente. Quando nós entendemos o pior de tudo, é a hora do milagre. Deus não opera milagre quando está tudo bem. Não. Deus vai opera milagre quando as coisas estão muito ruins. Sabe? Deus opera milagre quando as coisas estão muito ruins. Deus levanta vidas, situações, pessoas, quando tudo está muito ruim. Quando está bom, está tudo bom. Quando está bem, está tudo bem. Não precisa de mais nada. Então ele sai de Querite já com um entendimento de Deus e do que ele tem que fazer. Ele vai para uma cidade que não é o pano de fundo dele, que não é o habitat natural dele, que não é o conforto dele, que não é a casa dele, e para piorar a situação. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Ok. Uma viúva vai providenciar o meu sustento. Uma viúva, tudo bem, aposentada, deve ter um saláriozinho bom, deve ter uma casinha boa, deve de ter lá um quartinho para mim bonitinho, uma suíte bonitinha, uma cama de casal, um colchão fofinho, um travesseiro, uma televisão de LCD lá de 50 polegadas. Poxa, legal. Vou ter lá um café da manhã, almoço, lanche, janta gostosinho, babá. Mentira. Verso 10. Ali partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Viúva apanhando lenha? Tá bom. Ele a chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traze-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive o Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer. Não tenho um bolo, não tem nada. Senão, tão somente um punhado de farinha, punhado de farinha, e um pouco de azeite na botija. Os 2 dedinhos, 3 dedos, um dedo.
Estou, portanto, apanhando os 2 gravetinhos, 2 gravetinhos, para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Você está entendendo? Os lugares secretos com Deus, não é de Deus, não com Deus. Só os improváveis, só o ruim, só o desastroso, só o que não está no nosso caráter, na nossa... Não, tem que ser assim, Deus tem que operar assim. Tudo improvável, tudo fora do padrão humano. E Elias entendendo. Ele entendeu o Querite, ele entendeu o corvo, ele entendeu o pão, ele entendeu a carne, ele entendeu a água. Agora ele volta, parece que piora, porque ele vai para uma cidade não agradável para Israel, vai para a casa de uma viúva que não tem nada, que vai pegar 2 gravetinhos, vai usar o restinho de farinha e azeite e vão comer e vão morrer. Porque não tem mais nada. Miséria, fome, miséria, fome, miséria, fome. E é lá que Deus coloca e ainda fala, na sua autoridade eterna, na sua autoridade onisciente, ele fala, esta viúva que não tem nada vai te sustentar. Mas quando ele chega lá, ela não tem sustento para dar, porque o que lhe resta é para ela comer, o seu filho comer e morrer de fome. Aí entra a palavra do profeta, a palavra daquele que ama, a palavra daquele que abraça, a palavra daquele que entende Deus, a palavra daquele que sabe que Deus é na sua vida e através da sua vida. Aqui não está dizendo que Deus voltou e falou. Deus falou para Elias falar para Acabe, Deus falou para Elias ir para Querite, Deus falou para Elias, falou e orientou para ele ir para Sarepta, mas depois o relato do texto, aqui Deus fica quieto. Deus não fala mais nada. Deus não fala mais nada. Deus fala, Elias, vai a Acabe e fala que vai ter seca. Ok. Elias, agora pega a tua bugiganga e vai para Querite, que lá um corvo vai te sustentar. Elias, agora sai daí e vai para Sidom. Elias, agora vai na casa de uma viúva e fica lá que ela vai te sustentar. E a partir daqui Deus não fala mais nada. E o que Elias podia fazer aqui? 2 coisas. Ser o que nós somos hoje no mundo. Autocomiseráveis, acomodados. Ah, a peste está aí, a pestilência está aí, vamos tomar a vacina, vamos ficar imunizados. O gado segue o que os cegos falam. O gado segue o que os cegos falam. Ovelha, não. Ovelha segue o seu pastor. Ovelha se alimenta da palavra. Ovelha se vacina, aqui ó, da palavra. Elias podia fazer 2 coisas ali. Ele podia falar assim, poxa Deus, o Senhor me enganou, fiquei frustrado, me emborrei a cara, porque o Senhor falou que uma mulher viúva ia me sustentar. É uma pobre miserável falida, às portas de morrer, vai me sustentar? Ou se acomodar e falar, ok, Senhor, foi um engano, foi uma confusão da minha cabeça, cheguei em Sidom, uma mulher viúva disse que não tinha mais nada, eu podia dizer, ok, obrigado, então vou embora. Ele podia fazer isso. Porque Deus não falou mais nada com ele aqui. Depois você lê o texto. Deus não falou mais nada com ele aqui. Deus agora deu as ordens e uma mulher vai te sustentar. Tá, chega lá, mulher viúva, pobre, sem dinheiro, morrendo, sem comida. Vai me sustentar. Aí entra o quê? Ele já entendeu lá em Querite, o que Deus tinha falado com ele. Então ele foi crente, ele entendeu Deus. Bom, se Deus me falou para Acabe que ia ter seca, teve seca. Deus falou para mim para Querite que eu ia ser sustentado. Fui sustentado.
Então agora Deus fala para mim ir para Sidom, que uma viúva ia me sustentar, então ele vai me sustentar. Então agora eu vou ter que usar o quê? A minha palavra, segundo a palavra de Deus, para reverter o quadro de miséria, de desgraça, de morte e ser abençoado. E abençoar. E foi o que Elias fez. Ele já tinha entendido Deus lá atrás, agora ele vai botar em prática o que Deus falou para ele. Você está colocando em prática? Eu estou colocando em prática o que Deus está falando com você? Verso 13. Elias, porém, lhe assegurou. Deus não falou. Aqui não tem um versículo aqui, 12 em reticência, para dizer assim, Deus volta a falar com ele. Elias, tadinho dela, pois é, faz um milagre aí. Deus não falou nada. Agora era Elias, segundo a sua palavra. Ele diz assim, Elias, porém, lhe assegurou, não temos. Vai, faz como disseste. Mas primeiro, faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Portanto, assim diz, agora era o profeta Elias, que Deus já estava... Deus não se apresentou, veja os textos, Deus se apresentou e falou, ordenou, direcionou. Aqui ele já usa a palavra profética, o alimento profético, o sustento profético, o aceitar profeticamente. Ainda tem profeta na casa de Deus. Ainda tem profeta na casa de Deus. Pastores, pastoras, missionários, igrejas, use os seus profetas. Porque se você não usar, vai fazer curtir na casa dos outros e não vai fazer na igreja. Você ainda vai dizer que é rebelde. Ainda há profeta na casa de Deus. Usa os seus profetas, igreja. O Senhor Deus de Israel, portanto, assim diz. E na minha versão, que é King James, ela usa o termo, portanto, assim diz Yahweh. Yahweh é aquele que faz as coisas acontecerem. Yah, aquele que faz as coisas acontecerem. O é o fôlego de vida, que traz a existência que não existe. Portanto, assim diz Yahweh, o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não se esgotará. Deus não falou, mandou dizer. E o azeite da botija jamais faltará até o dia em que o fizer chover sobre a terra. Palavra profética. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ela e a sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou. Jamais faltou azeite puro na botija. Azeite puro, hein? Não é porcaria, não. Tudo em conformidade à palavra do Senhor, que ele transmitira por meio de Elias. Na fonte de Querite, sustento. Em Sarepta, dos milagres. Eu já estou terminando. Deus teve que separar Elias para um lugar. Sarepta não foi um lugar secreto. Querite foi um lugar secreto. Ele fica ali alguns dias, bebendo da fonte, sendo alimentado por um corvo dos improváveis, do imundo. E depois que ele sai dali, aí vai para o milagre. Então ele não estava mais no lugar secreto. Ele saiu do lugar secreto, entendendo quem é Deus, entendendo o que Deus quer fazer, e foi agir, foi trabalhar, foi botar a mão na massa, foi profetizar, foi fazer acontecer. Ele chega ali, orienta a mulher, obedece, e a farinha não acabou, o azeite não acabou, o pão não acabou, e foi sustentado toda a sua família, toda a sua casa, porque houve abundância e houve a fartura de Deus. Mas aconteceu um segundo episódio, um segundo milagre. Você poderia falar assim, que Deus é esse? Que Deus doido é esse que fala uma coisa, acontece uma coisa, agora acontece uma desgraça. Quer dizer, Deus agora, ele me dá sustento, me dá alimento, me dá pão, me dá farinha, me dá azeite, me dá tudo bonitinho, agora mata meu filho morre. Que Deus doido é esse? Deus não é justo. Tem um monte de gente aí, Deus não é justo. Não é não? Passados esses acontecimentos, o filho desta mulher viúva, dona da casa, adoeceu gravemente e morreu.
Agora eu vou blasfemar. Agora eu vou murmurar. Agora eu vou fazer mimimi. Agora eu vou ser crente Nutella. Agora eu vou ficar, Deus não deu, Deus não fez, Deus não deu, Deus não fez, Deus não deu, Deus não fez. Cuidado, queridos e queridas da igreja. Deus não só abençoa com celular novo, casa nova e marido novo, não. Nem trabalho novo, não. Deus trabalha através de uma doença incurável, de um câncer, de uma AIDS, de um ataque cardíaco, de uma morte iminente. Deus não opera só, porque hoje em dia a gente só escuta testemunho de trocou celular, trocou carro, trocou de empresa, trocou de marido, trocou de mulher, trocou de dinheiro, papapá. Não é só isso não. Isso também é bênção. Mas isso é consequência. Deixa eu lá para trás. Deus está falando aqui de milagres. Trocar um celular não é milagre. Trocar de carro não é milagre, é bênção. Deus está falando aqui de milagre. Deus está falando aqui de sustento. Deus está falando aqui de operação de maravilhas. Que a igreja precisa urgente, que ela não tem nada. Eles não têm hoje operação de maravilhas. E aqui está se falando de maravilhas, liberado pela boca de um profeta que foi tão fraco e frágil quanto nós hoje. Está na Bíblia. Então, 18. Ela reclamou, mimimi, a Elias. Que foi que eu te fiz de mal, ó homem de Deus? Esse é o nosso crente Nutella, mimimi. Vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar meu filho? Ao que Elias lhe rogou, dá-me teu filho, abençoado incrédulo. Tomando gentilmente nos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e colocou-o sob seu leito. Em seguida clamou ao Senhor, dizendo, ó Yahweh, Deus que faz as coisas acontecerem, o fôlego de vida, o que traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Meu Deus, até esta generosa viúva que me hospeda tu queres afligir? Fazendo seu filho morrer? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e suplicou ao Senhor, ó Yahweh, meu Senhor Deus, faze voltar a vida a este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, a vida retornou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a sua mãe e disse, olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu prontamente a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra de Yahweh proferida por tua boca é toda verdadeira. Aleluia. Estes são os encontros com o teu Deus. Nós não estamos servindo um Deus, um Jesus e um Espírito Santo histórico ou romantizado. Que linda palavra, pastor. Nossa, essa sua palavra hermeneuticamente interpretada pela sua boca. Ó, que maravilha. Para com isso. Se isso aqui não acontecer, isso aqui é um instrumento de assassinato. Não presta, não vale nada. Se isso aqui não for vida e vida em abundância, se isso aqui não for espírito que dá vida, isso aqui é um monte de letra que mata. Isso aqui não é romance, isso aqui não é filosofia, isso aqui não é historieta, isso aqui não é literatura comparada. Isso aqui se chama palavra da vida, do Deus vivo, de um Elias, de um você que pode fazer a mesma coisa que está aqui. Ele te põe lá em Querite, ele te faz entender a vida, ele te faz entender o que ele quer, ele fala com você, te joga numa segunda situação e você ali vai ser crente. Você ali vai ser profeta. Você ali vai ser homem de cura. Aqui ele foi profeta, aqui ele foi sustentador e aqui ele foi curador. Porque Deus falou, porque Deus usou ele na palavra profética e falou assim, faça assim, 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 com azeite, com pá, e vai acontecer. E segundo, morreu, agora eu vou operar cura. Então aqui teve sustento, milagre, operação de maravilha e curas, só porque o nosso Deus colocou ele numa fonte de Querite, num ribeiro de Querite, para ficar ali alguns tempo ali para entender Deus. Depois que ele entender Deus, ele foi ser o cara. Ele foi ser um instrumento de Deus segundo a própria palavra que sai da boca dele, que era a palavra profetizada por Deus, como a própria mulher no final fala. Deus, e que a palavra de Yahweh proferida por tua boca é toda verdadeira. Toda verdadeira. Amados, essa é a segunda
Segundo lugar, secreto com Deus. Você já esteve lá? Eu já estive. Por que eu estive? Porque se eu não estivesse lá, eu não estaria falando isso. Se eu estivesse falando isso, eu estaria sendo teórico. E a Bíblia não é teoria, a Bíblia é consciência e experiência e prática. Eu passei por isso semana passada. Hoje é dia 21. Semana passada eu passei por isso. Eu em minha casa. Ela foi uma fonte de querite. Deus trouxe corvo aqui dentro para não termos acepção, não termos discriminação e não termos escrúpulos, mas para abraçar e amar e orar e o Espírito Santo operar. Por isso que eu posso falar hoje, terça-feira, sobre isso. Amanhã, vamos ver o que Deus vai fazer. Este é um dos lugares secretos com Deus, fonte de querite, lugar de sustento e de milagre. Você passou por lá, você está lá, você quer ir para lá. O que você quer da tua vida espiritual? Essa vida religiosazinha? Vai na igreja no fim de semana? Amém, que lindo, obrigado. Dá o teu dízimo e vai embora para casa. É só isso? Se você quiser só isso, amém. Você não vai para o inferno por causa disso, não. Mas Deus hoje está levantando os improváveis, e você é um dos improváveis. Você que está com medo de Deus, você que está com medo de chegar a Deus porque está cheio de pecado, você que está com medo do Espírito Santo te operar em dons espirituais, você que está cheio de ceticismo, você que está cheio de Deus é injusto, cuidado e alerta, porque a qualquer hora Deus te levanta, te restaura, te recupera, te ressuscita das cinzas e te faz um Elias da vida. Ele pode fazer isso, está fazendo isso e poderá fazer isso com você. Amém? Mas tem que passar por lá. Tem que passar no Ribeiro, tem que passar em Sarepta, tem que entender Deus, tem que te entender, você tem que se entender para você ser alguém nas mãos de Deus. Crente é ter qualidade de vida. Eu profetizo para você que você seja um Elias da vida. Que você tenha qualidade de vida na tua vida, humana e espiritual. Amém, querido? Deus te abençoe e te guarde, te dê a paz. Amanhã tem mais. Beijo no teu coração.